Aí vem o Corinthians! Vai, Corinthians! Vamos, hino do Corinthians! Eu adoro Bom, esse hino. falando da outra parte do derby, né? O Corinthians, ele Que não foi é bem assim. naquela pegada, né? Da briga, né? Que o Palmeiras bateu, né? E o Corinthians apanhou. Mas soube apanhar, né? Ele se defendeu, né? Apesar do time estar bem remendado ali com as ausências de vários jogadores, né? O Yuri Alberto, o José Martinez, o Carillo, né? Carillo e outros ali também, né? O Corinthians conseguiu se defender bem ali. Teve o pênalti que foi polêmico. Na minha opinião, como sei lá, analista que eu não sou, pra mim foi pênalti, mas em vários lances ali dá para ver que foi aqueles pênalti meio mandrake, né? Que foi uma... O Charles, ele foi meio inocente ali, né? Ele colocou a perna na frente e foi o Flaco, né? Ou foi o Maurício? Foi o Maurício. O Maurício, ele vai pro impacto, ele meio que chuta a perna do Charles, né? Mas de uma forma ali que aparenta ter sido pênalti, né? E o Hugo, ele foi bem no pênalti, mas a batida do Vitor Roque, o Vitor Roque, né? Foi o Vitor Roque que bateu, foi. Foi bem batido, né? Ele arriscou bem, porque ele bateu forte e alto, né? O Hugo, como ele sabe, né? Que o Tigrinho, ele sabe que o Hugo, ele é pegador de pênalti, né? Então ele bateu forte em Foi um cima. golaço de pênalti, eu não sabia. Acho que nenhum goleiro consegue chegar tão fácil ali. Pode ser que, sei lá, em 10 batidas, uma seja defendida, né? Mas ele bateu muito bem. E pouco depois ali, no lance do Gustavo Henrique, ele cabeceou, né? Acho que foi um lance de falta, de escanteio, não sei. Foi falta. Ele cabeceou. Eles mal localizados, caramba. A bola não ia para a direção do gol, mas o jogador do Palmeiras, ele acabou marcando e... Acho que foi de coxa, né? Foi idiota. Para deixar... Quase virilha. O Piquerez quase fez gol de virilha, mano. Acho burro. Então, pro Corinthians, isso daí, eu acho que no saldo ali, você colocando na balança, o saldo foi positivo, né? Porque acabou segurando ali e foram 7 jogos, né, nessa temporada entre Corinthians e Palmeiras, foi apenas uma derrota e 3 vitórias do Corinthians e 3 empates. Então, para esse ano não tem mais derby, porque o time do Palmeiras também não se classificou na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Corinthians, né? E o Corinthians não chegou nem na fase de grupo da Libertadores, então também não tem como. Então, aí no caso, ficou aí nesses 7 jogos, agora só ano que vem. Novamente Palmeiras e Corinthians. Né? O Corinthians joga no meio de semana agora contra o Atlético Paranaense pelo jogo de volta da Copa do Brasil, né? Com vantagem, porque lá no Paraná ele ganhou por 1-0. O Yuri Alberto, ele tem grandes chances, né? Ele já se recuperou, já está treinando, então tem grandes chances de jogar esse jogo. O Corinthians, como eu falei no programa passado, né? Ele acabou sendo prejudicado com essas mudanças aí que foram feitas, né? Porque foi antecipado o jogo de volta da Copa do Brasil para um dia depois do jogo da seleção. Então, apesar do Hugo não jogar, mas o jogo é na Bolívia. E assim, tem a viagem de volta, né? Que o Corinthians já fez aqui toda a programação aqui pro Hugo tentar jogar
nesse jogo, né? E o Hugo também, ele tá com muito sangue no olho, ele falou que ele não perderia esse jogo por nada, né? E da mesma forma, os outros jogadores, né, que também foram para seleções dos seus respectivos países, o José Martínez, Romero, que também não faz muita falta, mas o Memphis... Vai estar lá, tem que trazer de volta. O Memphis, eles também vão se reapresentar, eles jogaram agora no meio dessa semana e antes do jogo de volta vai dar tempo deles voltarem. A notícia boa também é que provavelmente o Mateuzinho também consiga jogar. E a baixa do Corinthians foi o Ranieri, que nesse jogo que teve contra o Palmeiras, ele acabou sentindo, né, e teve lesão e não vai jogar isso daí. Provavelmente nem o jogo do final de semana que vem. Aí a parte... né, que já estamos acostumados aqui, que são as partes ruins que a diretoria acaba fazendo, né? Que o Corinthians, ele supostamente teria, né, como já foi falado no programa passado, lá que com aquela confusão, né, dos direitos que teriam do jogador lá, que o Pedro, né, que tá no Zenit. O Corinthians também, ele tem 10% ainda do Murilo, que está se destacando muito lá na Europa, lá na Inglaterra, e provavelmente ele vai ser vendido por um valor milionário, né? Um valor alto aí. E o Corinthians já estava contando lá, a gente está catando moedinha aí, catando migalha, entre aspas, porque nem isso a gente está conseguindo. Ele teria direito a 10% do jogador. Só que o senhor Duílio esqueceu, sabe? Ele veio até fazer uma declaração que ele esqueceu, né? Ele se confundiu na informação, porque o Corinthians não tem direito aos 10% do jogador, mas sim 10% do lucro de uma futura venda. Nossa senhora, que diferença. Então, o Duílio, ele falou, né, que ele se confundiu, uma interpretação errada, mas que nos documentos lá tá tudo certo, né, mas aqui só para vocês terem uma ideia, nas negociações que estão ocorrendo, parece que o Corinthians teria direito a 14 milhões de euros, nas informações que o Duílio passou. Isso dá hoje 75 milhões, né? Peraí. Não, minto. Era um direito... Foi a venda aqui. E só que esses 10% aqui vai cair aí para uns 8, 9 milhões de reais. Ixi. Somente, né? Então, é só do lucro, né? Não é da venda inteira. Então, houve esse equívoco aí, né? Não sei por que essa diretoria sempre tá se equivocando com as coisas aí. Acho que fizeram, sei lá, estágio com o Chaves. E agora, como vocês também trouxeram notícias que não tem a ver com o futebol, mas aqui no caso tem futebol, mas não é o futebol que a gente está acostumado. Ocorreu, acho que foi ontem, né, Marcão? Sábado? Na sexta-feira. Na sexta-feira teve o jogo de futebol americano. Deixa eu só pegar aqui a informação. Foi um jogaço, aliás, um jogaço. Exatamente. De futebol americano, cara. Foi um jogaço e os times também elogiaram bastante, né? A Arena foi bem elogiada, né? Ao contrário do que ocorreu ano passado, que os times que vieram algumas reclamações, umas tinham um certo critério, outras não, né? Mas nesse ano foram, né, bastante elogiados. Mais uma vez o Brasil deu show. Dessa vez foi a Ana Castela, que foi a responsável pelo interpretar o hino esse ano. Foi criticado a cantora que, né, que veio fazer o show do intervalo. Eu, particularmente, essa melodia é muito legal, cara. Eu gosto dela. Né? Eu nem sei quem é. Não Até agora não sei quem é direito.
Eu gosto dela, mas ela é o tipo de música que eu curto, que é aquela música meio de piranha. Eu acho mó legal. E o destaque ficou aí pela caracterização do estádio, né? Que esse ano eles fizeram, né? Colocaram, assim, bastante identidade visual ali, porque o time mandante, as cores predominantes eram azuis, né? Então eles destacaram bastante no fundo do estádio, do campo, né? Então ficou o Shepherds, né? Era amarelo, então destacou bastante, né? Outra coisa que ficou legal também é que normalmente o campo só tem o nome do time mandante. E só no Super Bowl que tem o nome dos dois times, que é a final, né? O Super Bowl é a final do E aí, é neutro, né? na sexta-feira colocaram, né? Uma intermediária de cada time lá. Então ficou bem legal mesmo. E aí é uma prova que o Brasil tem mercado para futebol americano, tava lotado o estádio, né? E tomara que eles tragam mais jogos até para poder baratear, porque o ingresso foi caro. Eu gostaria de só deixar registrada a minha risada para todo mundo que foi no jogo, porque eu tenho, inclusive, amigos, e eu falei isso na cara deles, que foi no jogo, que comprou ingresso caro só porque achou que a Taylor Swift ia vir e a Taylor Swift não veio. Parabéns, vocês são Pois bem. Sem nada confirmado. É porque foi sem nada confirmado, né? E os caras comprando ingresso achando que ia ver ela lá, pelo menos. Eu achei maravilhoso, eu acho que tem que ser besta mesmo. Isso aí vai dar dinheiro mesmo, seus otários perderam tudo. Eu torço muito para que a própria NFL e a NBA também, que já traz alguns jogos aqui pro Brasil de vez em quando, aumentem essa frequência, porque tá aí a prova de que tem mercado. Eu achei muito caro o ingresso, eu acabei não indo, eu iria lá, eu tava propenso a ir, mas eu achei bem caro o ingresso. E aí eu desisti, mas eu não desisti de ir em um ainda, quem sabe no próximo. E tomara que isso se torne mais frequente aí, porque é legal, não acho ruim não. É bem legal. As declarações aqui que realmente essa parte que organiza as coisas da NFL, eles elogiaram bastante todas essas questões, né, a torcida, eles gostaram muito, a torcida brasileira, eles falaram que é uma torcida muito calorosa, né? Esse ano foi feito um mosaico lá também, que o pessoal elogiou bastante, o mosaico falando que o país do futebol, né? Futebol, Pô, legal, ficou bem legal. Ficou bem legal mesmo. E também elogiaram a questão que isso aí também já é casual nos jogos do Corinthians, que seriam aquele show de luzes e fogos, né? Que o time faz, né? Mas é legal, isso aí, os caras têm que aprender. A gente torce pra qualquer coisa. É só eles trazerem. O brasileiro gosta de festa. Isso. Exato, a gente torce. Só traz aí pra vocês verem. A gente torce. Mas a galera não entende, cara. Metade das pessoas assistem por causa do show. Não, e só pra finalizar a informação, os Chargers eles derrotaram os Chiefs, né? E por 27-21, num jogaço aí também. E é isso, de Corinthians também não tem muita coisa. A janela também, o Corinthians só fechou com uma contratação, porque ele acabou entrando no transfer ban, ficou só no Vitinho mesmo. Várias promessas. Tá. Não, tá num enrosca aqui, até tem notícias que eu ainda não confirmei, por isso que eu não trouxe. Confirmei assim, não cheguei a ler. Você acha que pode chegar naquele ponto de começar a perder ponto? Então, tudo depende, né? Porque aqui no caso, porque as notícias que eu vi aqui estão em áudio, né? Então eu não ouvi ainda, mas parece que está tendo alguma coisa de imbróglio aqui entre Santos Laguna e Corinthians, né? Mas a favor do Corinthians, né? Então, não vou trazer informação, qualquer coisa eu trago na semana que vem, depois que eu ouvir as notícias aqui. E na questão também do Garro, parece que vai ter algumas informações, algumas coisas dessa semana, e aí fica só lá, o que pode definir, nesse caso da perda de pontos ou não, é mais o lá do Fausto Veras, né? Porque ele tá com a faca e o queijo na mão. Se ele apelar e entrar na FIFA, transfer ban acerta.
Então, mas essa nova diretoria... Se vem mais um, aí desconta ponto, né? Sim, aí é perca de pontos e outras coisas também. Sanções. Outras sanções também. O cara tem que organizar logo, porque achei que tinha feito tipo o que o São Paulo fez, né? Tipo, quando ameaçou, já... Não, peraí, já vamos resolver aqui. Então, é que na verdade tava para ser feito, só que eles não contavam com as reticências ali, né? Porque tava com dinheiro que ia receber, não vai, porque não tem direito, né? Entre, assim, no que eu acabei apurando aqui, o Corinthians até tem como conseguir esse dinheiro. Só que, assim, precisa ser definido porque a partir do momento que pegar esse dinheiro vai complicar com outros lados que também são essenciais. Então, essa nova diretoria aí, né, o Stable, eles estão vendo para dar um tiro certo para sofrer menos. E trago também na semana que vem que parece também que há a chance do Paulinho voltar pro Corinthians, mas daí seria na função do Fabinho Soldado, né? Porque parece que o Fabinho Soldado e a nova diretoria não estão se entendendo, né? Eu sei que dos 3 candidatos, 2 já tinham falado, né, na época, antes da eleição, que 2 já tinham avisado que ia tirar o Fabinho e um ia negociar, ia conversar para ver. O Stable, ele acabou ganhando e ele era um dos que falou que ia tirar. Mas ele parece que conversou e eles estão vendo ali, estão analisando para ver se compensa deixar o Fabinho, que até porque algumas coisas estão estourando ali nas costas do Fabinho, né, que estava tendo que resolver tudo praticamente sozinho, né, e algumas coisas não estão saindo do jeito que eles imaginavam, mas não por culpa dele, né, que o Augusto Melo lá também deixou, né, em poucos meses ele fez uma cagada enorme. Mas vamos ver cenas para os próximos capítulos. Está mais interessante que novela mexicana. Assista a novela do Corinthians, muito melhor que Vale Tudo. Mas os caras estão arriscando, né? Com essa história de vamos ver o que é melhor, vem o transfer ban, como é que fica daí? Perdeu ponto já. Eu acho um pouco arriscado também. Eu acho que a manobra arriscado. Então, é porque, na verdade, eles estão arriscando. Eles estão arriscando porque essa decisão ela vai depender do que for né, dessa tentativa de negociação. Porque tanto o Santos Laguna quanto o Tadjeres, eles estão muito melindrados ali porque eles foram assim meio que sacaneados pelas outras diretorias. Então, para acreditar nesse daí agora... Né? Com razão, né? Sim, não tinha razão, porque eles têm que receber. Apesar igual no caso do Garro, ter margens para contestar isso, mas se está devendo, tem que pagar. Né? Isso aí não tem discussão. Agora só precisa ver para ver como que vai ficar isso daí. Um beijo pro Serasa. Tamo junto. Tamo junto. Né? Para quando eu puder.